Sabe quando a internet resolve, do nada, virar estúdio de arte? Pois é. Hoje a gente vai falar de um daqueles processos que parecem só um desenho, mas que na prática são quase um mini-filme. Só que, em vez de atores, tem camadas de pele, roupa e cabelo. E, no meio disso tudo, entra a parte mais importante, o humor. Porque caricatura digital é isso, transformar foto em desenho e fazer seu cérebro aceitar que a orelhinha merece atenção especial, mesmo quando você jura que foi só um detalhe. A receita secreta da caricatura digital, com tempero de caos controlado. Imagina a cena. Alguém olha para uma foto e pensa, cara, isso daria uma caricatura daquelas. Aí começa o ritual. Primeiro vem a montagem do desenho com base na imagem, ou seja, a parte em que você pega a pessoa do mundo real e traz ela para o mundo desenhado. Não é só copiar e colar, é exagerar traços, deixar a expressão mais caricata, ajustar proporções e deixar tudo com aquela cara de sim. É você em versão oficial, artística e potencialmente mais simpática. Só que o ponto desta história é possível fazer tudo com um modo aleatório. Se você tentar sair inventando, a arte vira, vamos dizer, uma evolução duvidosa do ser humano. Então entra a ferramenta que salva a maioria dos criadores, o esboço com reforço de traço. Sketchbook, o estabilizador de traço. Por quê? Mão humana não é câmera. A pessoa do vídeo começa com um esboço, e aí vem a fase. Vou só passar usando o sketchbook. E aqui está a parte que parece magia, mas é pura engenharia do traço. Ou, sketchbook tem estabilizador. Traduzindo, ele conserta aqueles micro-tremores da mão que todo mundo finge que não tem. Porque a realidade é essa, mesmo quando a gente tenta desenhar com firmeza, o braço humano tem seus próprios sentimentos, e às vezes o traço dá aquela escapada meio serpente em férias. Com estabilização, o desenho fica mais profissional, não por milagre, mas porque o software dá uma segurada na bagunça. É quase como ter um amigo que diz, ei, calma, você tá com pressa, mas eu ajusto sua firmeza. Oh. E aí, do esboço para o desenho mais organizado, começa a parte. A maioria adora terminar a caricatura. Você já sabe que está indo bem quando percebe que o traço ficou mais limpo. As proporções estão fazendo sentido caricatural. E a pessoa já começa a reconhecer, óbvio que é eu, só que melhor. A parte linda, a caricatura tomando forma, e a orelhinha roubando a cena. Depois vem a finalização da parte do menino, ou do personagem, e então, eis o momento crítico. A orelha sem pintar. Sim. Ontem ela era só um detalhe. Hoje, você olha e fala, ei, como assim eu passei por cima da orelhinha? Ela está aqui, esperando sua atenção igual criança num parquinho. E é engraçado, mas é verdade. Caricatura digital tem esses momentos. Um pedacinho fica sem cor. Uma área fica em branco, e quando você percebe, já passou tempo demais. Acontece. Ninguém nasceu sabendo, nem com o estabilizador de traço. Mas calma. Estamos falando de um processo que segue para a pintura. E aí, que vem o coração do método. Pintura em camadas, porque controlar é mais divertido do que sair pintando tudo de uma vez. A pintura não é feita de uma vez só. Não. Aqui entra o truque da pessoa. Ela fala que vai fazer em camadas, 3 ao todo. 1. Uma camada para a pele. 2. Uma camada para a roupa. 3. Uma camada para o cabelo. E essa divisão muda tudo. E por que isso é genial? Porque se você decide que quer alterar algo, você não precisa desfazer o mundo inteiro. Você mexe na camada certa, e pronto. É tipo organizar seu armário. Roupa em uma gaveta. Pele, bem, pele não cabe na gaveta, mas a ideia é, cada parte no seu espaço. Cabelo em outra. E quando você percebe que ficou estranho, você não sai jogando tudo no chão. Você só ajusta a gaveta certa. Sombreamento com uma lógica prática. Preto que se adapta. Agora, vamos ao melhor pedaço para quem quer aprender a desenhar, e pensa. Ah, e como faz o sombreamento sem virar um arco-íris de cores aleatórias? Deixe. Resposta. Não inventa muito. O método descrito é bem prático. Ao invés de usar várias cores para sombras, usa uma cor base, por exemplo, preto, em modo camada que permite sobreposição. A ideia é que conforme você vai pintando, o preto vai se comportar diante da cor que está sob ele. Então a sombra fica harmônica e adaptada. É quase como dizer, ei, preto, é versátil. Ele sabe se virar. Ele não precisa de muita desculpa, só precisa estar na camada certa. Mas... E o resultado? Sombras mais consistentes, menos confusão e um acabamento mais convincente. Um detalhe importante, e bem estilo tutorial que funciona.
No sombreamento, a pessoa menciona algo como usar uma porcentagem, tipo 50%, na opção de camada par. Sobrepor. O que isso significa na prática? Significa: você controla a intensidade, ajusta até ficar do jeito que você quer, e não deixa a sombra pesada demais. Porque, convenhamos, sombra demais transforma a caricatura em personagem de filme de terror, e aí perdeu a graça. E quando você erra, spoiler, você corrige a orelha e segue firme. O processo também mostra que é normal ter pequenos erros ou esquecer de pintar alguma parte, como aquela orelhinha que ficou sem cor. Só que como tudo está organizado em camadas, corrigir vira uma tarefa simples. Você vai lá, ajusta a camada correspondente, preenche a parte faltante, e pronto. Sem pânico, sem drama, sem IA, a arte foi pro espaço. Caricatura digital é mais sobre processo do que sobre perfeição. Como pedir caricatura com versão de foto em desenho e ganhar uma versão mais caricata de você. Depois de explicar o método, a pessoa ainda comenta aqui: se você quiser fazer um pedido de caricatura ou conversão de foto em desenho, é só acessar o link na descrição ou comentário fixado. E também visitar o site. E aqui vem o tom definitivo do humor artístico. Todo mundo merece uma versão desenhada, principalmente quando a versão desenhada tem aquele quê a mais de expressividade. Caricatura não é só trocar pixel por traço. É transformar uma foto em personalidade. É aquele destaque no olhar, na expressão e nos detalhes que fazem a pessoa ser reconhecida de cara. Livros para aprender a desenhar, porque caricatura não é só sorte. Por fim, também aparece a ideia de que existem livros para quem quer aprender a desenhar, e isso fecha bem o pensamento do vídeo. Sim, o método ajuda, sim, o software ajuda, mas saber desenhar é uma habilidade construída. Você aprende a colocar traços, a organizar camadas, a pensar em luz-sombra, e principalmente a ter paciência com o processo, incluindo o julgamento severo da orelhinha esquecida. Conclusão: caricatura digital é terapia com tecnologia. No fim das contas, o que esse tutorial mostra é que criar caricatura digital é quase uma mistura de planejamento, técnica e uma pitada de humor. Porque sempre vai ter um detalhe que você vai olhar depois e falar: como eu não vi isso antes? Mas quando você entende o processo, esboço com estabilizador, pintura por camadas, sombreamento com método prático, você ganha controle. E quando você ganha controle, você ganha confiança. Então bora. Pegue suas fotos. Faça seu esboço. Organize suas camadas. Respeite as orelhas. E use o preto da sombra como se fosse um assistente invisível.